Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Itaú Social, do SESC São Paulo, da Comunidade Educativa SEDAC e do Instituto Emília, dou boas-vindas a vocês nesse segundo dia de seminário. Arte, Palavra e Leitura. Esse evento já construiu uma pequena história nos últimos dias, com ações realizadas com parceiros nas comunidades de Parelheiros e do Jardim Pantanal. Nas manhãs desses 3 dias, estamos tendo oficinas maravilhosas com o Fred Gonçalves, Adolfo Córdova e Felipe Munita. Vocês também terão o prazer de conhecê-los nesses dias. Ontem, nesse auditório, teve, que mais uma vez nos acolhe, né? Falamos do poder das narrativas e de como elas podem nos humanizar, mas também nos desumanizar. Das narrativas oficiais construídas que sustentam as invisibilidades. Ouvimos o Silvio Almeida e a Rosane Borges falar de como o racismo se consolidou nas estruturas, nas mentes, nas falas e nas palavras. Ouvimos também o Ivan Contente, que nos trouxe dados assombrosos sobre violência e racismo. Sara Bertrand nos provocou a pensar o quanto a literatura acolhe a voz feminina. Foi um dia rico de reflexões sobre o papel da literatura em garantir essas visibilidades, mas também sobre a nossa atuação pessoal, social e política. Ana Maria Gonçalves nos fez pensar sobre a nossa responsabilidade sobre o que lemos. E, usando a fala de Bianca Santana, na mesa dos Direitos Humanos e Literatura, que ela falou que, ao nos desumanizarmos o outro, desumanizamos a nós mesmos. A gente não foge um do outro, somos humanos. Bom, acho que ontem foi um dia super intenso, bom, com provocações. Acho que todo mundo saiu daqui com questões pessoais e com desejos de uma atuação mais efetiva no cotidiano, né? A gente vai dar início agora às mesas, só para lembrar que a Rudine Sims Bishop não pôde vir, né, por questões pessoais, mas vamos seguir bem com ela. Obrigada. Então, agora eu chamo a mediadora da mesa, Diane Mello, que é especialista em programas sociais do Itaú Social. Obrigada, Carol. Obrigada a todos e todas pela presença. Boa tarde. É um imenso prazer fazer parte desse seminário e mediar essa mesa que vai tratar de um tema fundamental, né? Que é a leitura e a escrita, portas para a construção da identidade. Eu chamo ao palco para compor essa conversa Margarita Valência e Délcio Teobaldo. Boa tarde a todos e a todas. Só um instante. Deixa eu estabelecer aqui uma zona de fronteira, porque quando se fala de portas, é uma coisa muito delicada, tá? Licença. Só vou pedir a vocês que me lembrem de usar isso aqui depois, tá? Com certeza. Bom, a ideia hoje é conversar sobre o valor que a leitura e escrita tem em nossa sociedade e o papel transformador que a apropriação desses bens possibilita. E, para trazer boas reflexões e nos contar algumas de suas experiências, eu vou convidar que os nossos especialistas aqui se apresentem rapidamente. Pode ser? Por favor. Pensaba hacer una pequeña introducción sobre qué creo yo que es escritura y lectura, pero no sé si sea pertinente ahora o después. Sí. ¿Después? ¿Mejor? Sí, después. Vale.
Bueno, mi nombre es Margarita Valencia. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad maravillosa de compartir con Delcio y con Diane primero y después con ustedes. No de compartir, sino de continuar una discusión que yo tengo desde hace mucho rato sobre la lectura, sobre la escritura y sobre la forma como esas dos tecnologías inciden en nuestras vidas y nos cambian, desde la docencia, desde el aula, desde la biblioteca, desde el trabajo editorial. Entonces, hasta ahora no he hecho más que aprender. Creo que me voy a echar un año de aquí en adelante tratando de entender todas las cosas que ustedes me han enseñado en estos días que llevo aquí, y espero que la mesa de hoy también me dé más elementos para seguir pensando en este tema crucial para nosotros en América Latina. Perfeito, obrigada. Delcio. Boa tarde. Eu quero agradecer a Dolores Prades e as meninas, né, pelo afeto e pelo carinho do convite. Logo que eu cheguei, ontem eu estava falando com os componentes da primeira mesa, que eles abriram com muita competência, não porta, mas a porteira. Porque quando você abre uma porta, você dá acesso a um outro cômodo. E eu creio que o nosso trabalho aqui é incomodar vocês, né? Porque é muito cômodo, mesmo que a gente esteja aqui habitando uma caverna, chegar aqui e ouvir o que seja que nos satisfaça, né? Eu creio que a gente tem que sair daqui da caverna incomodados. Então, eu prefiro trocar a palavra portas para porteiras. Tem muito a ver com a minha cultura, e é um lugar que se abre para lugar nenhum. Estabelece-se uma porteira, planta-se uma porteira numa imensidão, quando o olhar vai além daqueles limites. E é isso que a gente busca aqui, amplitude para pensar e para sonhar. A palavra, para mim, ela tem uma força muito grande, porque a palavra, ela sagra. Eu sou neto e filho de benzedeiras, então, da cura das doenças à sagração das folhas do alimento, tudo era feito a partir da palavra. A palavra, para mim, mais do que ruído, ela é rito. Ela é rito. E ontem um dos palestrantes aqui falou que não se deve falar nome de pessoas, né? Porque você invoca. Isso é muito sério. Eu evito falar. É tanto que eu fui uma das pessoas mais atuantes nas redes sociais, e desde que começaram assim, as discussões, nem discussões houve, né? Teve discussões para a corrida presidencial, eu parei de escrever, inclusive no Observatório da Imprensa, onde eu publicava um artigo mensalmente. Parei de escrever, prefiro ficar como observador, porque eu não quero escrever nomes do que não vale a pena. Mas a palavra, para mim, ela é tão determinante que ela é suave para benzer, curar uma doença, tanto quanto para forjar e modificar uma ferramenta. Isto aqui é uma ferramenta que meu avô usava. Ele era ferreiro, quer dizer, filho de Ogum. Para levar o alimento, para alimentar 13 filhos, ele usava isso aqui. E batia, cantando, para não perder o ritmo. E modificou essa ferramenta. Então, quando eu olho para isso aqui, eu ouço a palavra cantada do meu avô. Eu ouço, da mesma maneira, o riso dos meus tios, né? Porque a partir desta ferramenta eles tinham o alimento em casa. Então, quer dizer, a nossa vida, né, ligada à palavra
ela é espontânea, ela é orgânica, né? Porque em qualquer cultura do planeta, tudo obedece aos ciclos de semeadura, cuidados, colheita e festar. Isso é comum em qualquer cultura. Isso a partir da ferramenta. Agora, o que me constrange, só para fechar, é que nós vivemos o tempo da metalurgia, né? Ontem também falou-se aqui que o tempo da inocência acabou. Acabou porque vocês pensarem bem, é muita covardia pegar uma força tão potente quanto Xangô e fechar, condicionar, prender essa força no corpo de um santo martirizado. É muito doloroso pegar Oxalá na sua grandeza e fechar no corpo de um homem que foi crucificado. É muito doloroso pegar Iemanjá, que é o mar, é incontrolável, assim como Inhansã, e fechar no corpo de Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição. Se eu pegar aqui um celular, é uma ferramenta tanto quanto esta aqui. Só para fazer um comparativo. O meu avô, com a palavra e o uso, ele modificou essa ferramenta. Assim como ele picava fumo e a faca ela ficou meia-lua pelo movimento que ele fazia para cortar o tabaco, Margarita. Cortar o tabaco, então, modificou a ferramenta. E nós trabalhamos com o celular, que também está ligado à metalurgia. Não fosse assim, os meninos escravizados na República Democrática do Congo estariam, né, nas minas de cobalto, extraindo aquele material para manter o nosso conforto, a nossa comodidade. Mas a gente tem aqui o celular e tem essa ferramenta. Só que quando a gente está começando a entender isso aqui, adaptar isso ao nosso modo de viver, deveria ser assim. Eles trocam. A Samsung lança um novo, a Apple lança um novo, e a gente se maravilha com isso. A gente está descartando vidas, está descartando, né, trabalho infantil escravizado. Então, acho que a nossa fala, ela pode ir por aí, porque são nossas identidades, né? Muito bom, Délcio. A gente... Obrigado. A gente tem o prazer de contar com mais uma participação nessa mesa. Ela não pôde estar presente porque está participando de um evento literário em Paris, mas nos deixou um vídeo depoimento especialmente para a nossa conversa. Eu estou falando de Conceição Evaristo, que é mestra em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Autora de 7 livros, entre romances, contos e poemas, Conceição retrata em seus textos a complexidade da mulher negra constantemente silenciada no Brasil. Ela é militante do movimento negro, principalmente nas questões de gênero e políticas sociais. Com vocês, Conceição Evaristo. Vamos assistir? Eu quero cumprimentar todos os participantes da mesa, cumprimentar todo o público e lamentar profundamente não estar de corpo presente, mas estou aqui, inclusive, desejando bons seminários. Sem sombra de dúvida, essa produção literária ela vai surgir muito em função da 10/639, que é a lei ainda instituída no primeiro governo Lula, né, que torna obrigatório o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no currículo escolar. Depois essa lei amplia, tornando obrigatório também o estudo das culturas indígenas. Então, nesse momento, a gente tem um salto muito grande no que tange esse texto literário.
Então, novos textos literários de autoria negra, e também não só de autoria negra, de autoria indígena, que aí é muito mais raro, né? Esse texto está presente nas escolas, mas é um texto que, sem sombra de dúvida, ele apresenta essa nova perspectiva, que é essa assunção positiva dessas identidades formadoras do povo brasileiro, mas que são identidades que foram sempre subjugadas, negadas, estereotipadas pelo texto literário. E quando a gente pensa também que a literatura, que o discurso literário é um dos discursos mais fortes, talvez até mais forte do que o discurso político, para dizer de uma identidade nacional, porque como o discurso político ele já tem aquela objetividade de construir justamente uma ideologia, e o texto literário até constrói muito, mas ele vai pelo prazer, né, pelo prazer do texto, pelo lazer, né, não é nada tão marcado, e por isso ele se torna mais prazeroso, porque tem essa possibilidade justamente de falar, de cativar pela emoção. Então esse texto literário ele acaba cumprindo, querendo ou não, uma função muito grande, né, que é essa de explicitar essas identidades. Então esse texto literário que consegue explicitar, né, que consegue dizer dessas identidades subjugadas dentro de uma nação que se diz pluriétnica e é pluriétnica como o Brasil mas algumas etnias ou algumas posições sociais elas cumprem ou elas têm esse desejo, né, de hegemonia, né, a cultura hegemônica é aquela que consegue veicular melhor o seu discurso. Então, esse texto literário que vem surgindo aí e que vem ganhando uma amplitude maior, esse texto literário, este sim, eu acho que este consegue convocar muito mais essa pluralidade étnica brasileira. E eu, particularmente, tenho vivido uma experiência muito interessante. E eu tenho até brincado, então, quando a gente fala de uma literatura universal. E toda vez que esse discurso de literatura universal entra, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele entra advogando que a literatura não tem sexo, que a literatura não tem cor, né? Que a arte, né, de modo geral, não teria sexo, não teria cor, que a arte falaria, né, para todo mundo, falaria por si só e convocaria todos, né, pela humanidade. E o que eu tenho insistido muito, então, quem tem feito esse discurso de uma arte universal tem sido justamente essa arte que parte das particularidades. Porque o que eu tenho percebido? O meu texto, né, que é um texto criado, profundamente marcado pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira, é um texto que tem convocado os negros, brancos, mulheres, velhos, crianças, brasileiros, estrangeiros, né? Mas é um texto que nasce, sim, entende, de uma particularidade que se revela no texto consciente e inconscientemente. Então, a minha condição, a minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira, ela me permite, ou ela me induz a criar um texto que está aí realmente convocando as pessoas mais diferentes possíveis. Então é isso, eu acho que o texto literário é aquele texto que, junto com outros discursos, eles revelam uma identidade nacional, como revelam uma identidade coletiva, né?
e uma identidade muito particularizada que é do sujeito, né, da autoria do texto, de quem está escrevendo. E eu acho de uma responsabilidade também muito grande. Eu acho que quem escreve, e principalmente tem essas experiências particularizadas, como mulher, como negro, como índio, como as pessoas que não cumprem aquela sexualidade normatizada, né? Como a heteronormatividade, elas têm uma responsabilidade na criação desse texto. Eu acho que tem uma questão ética também. O que você está escrevendo, né? Você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você cria. Maravilhosa Conceição Evaristo. Margarita? ¿Sí? Pues yo quisiera arrancar esta discusión partiendo de la idea que acaba de expresar Delcio sobre la palabra sagrada. Digamos, a partir de esa idea de palabra sagrada, entendemos que las palabras tienen un efecto y entendemos además que las palabras comunican y que reúnen. Y si vamos más atrás, podemos recuperar de ahí, de esa idea de la palabra sagrada, esta idea de la literatura como resultado de una diosa que le susurra al oído al poeta las palabras. Entonces, el poeta no es más que un mediador de las palabras divinas, fortaleciendo esta idea de la palabra sagrada. Y aquí estamos en el terreno de la literatura, estamos en el terreno de la creación, estamos en el terreno del hogar también, de la casa, de la familia. Pero yo siento que cuando hablamos de lectura y cuando hablamos de palabra, unos hablamos de una cosa, como Conceição, que habla de literatura, como Delcio, que habla de palabras sagradas, como creo que hay aquí un cierto consenso en ese sentido. La lectura es primero que todo una lectura literaria, una lectura de juego, una lectura de goce, una lectura de transformación. Y por otro lado hay un discurso estatal, público, de los estados y de las multinacionales y de las transnacionales y de los organismos encargados de la promoción de la lectura, que hablan de leer, pero que no consideran que la palabra sea sagrada. Porque la lectura en estos discursos es una lectura que está asociada directamente al discurso del progreso. Y es una lectura que está asociada directamente a la idea de educación. La educación, por supuesto, no es una educación para la transformación ni para la creación de ciudadanos críticos, sino que es una educación para el avance, para la producción. Y cuando estos discursos hablan de lectura, de lo que están hablando es de educación y del avance en una serie de cursos que van a llevar a las personas, y aquí estoy llegando al tema de la identidad, por supuesto, a ocupar un lugar dentro de la sociedad, un lugar que es esencialmente productivo. Yo fui a la escuela, yo fui quizás después a la universidad, tengo un oficio, soy herrero y puedo aspirar a un salario determinado. Entonces, de pronto, la lectura se vuelve algo aspiracional,
una escalera en un solo sentido, con una puerta realmente, una puerta que solo nos lleva a otra habitación, en donde vamos a poder tener un salario mayor, quizás una mejor calidad de vida, y todo eso asociado, repito, con la idea del progreso. Entonces la palabra, esta palabra sagrada que es de todos, de pronto empieza a ser una palabra que está encerrada en un libro. Y los libros, en vez de ser portadores de la palabra, son objetos cerrados y crípticos que la gente tiene que aprender a desempeñar en la escuela para poder aspirar a una mejor calidad de vida. Con lo cual, digamos, mi primera propuesta, si hemos de hablar de lectura, escritura, identidad, es de empezar a recuperar para nuestros discursos de promoción de lectura la palabra cuento, la palabra narración, que es el territorio en donde realmente todos somos iguales, en donde hay una comunicación en este sentido siempre. No hay alguien allá explicándome cómo se resuelve una integral, sino alguien que me cuenta un cuento y yo que tengo una voz y puedo contarle un cuento a alguien más. Y de pronto recuperamos la palabra como lo que es, ese vehículo para convertirnos en seres humanos, si quieren. Entonces, hasta aí a leitura. É interessante que a Margarida está falando da musa que sussurra, né, no ouvido. E ontem a Ana Maria Gonçalves falava que nas artes, né, o artista ele tem que ir num território onde ninguém foi, conviver com figuras, né, com quem ninguém conviveu, e dali trazer a sua narrativa. Eu estou aqui com o texto da Conceição Evaristo. A Conceição, por coincidência, ela mora lá em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro. A gente se reconhece. Eu sei pelos caminhos, por onde ela anda, né? Lá eu trabalho na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu sou gerente de projetos. Eu observo a Conceição, ela me observa, mas é como se a gente tivesse um código. Olha, não diga quem eu sou, que eu não digo quem você é. Porque senão a gente não dormiria na cidade, né? Então, para conquistar essa paz, a gente não se fala. Mas eu lembro que em 2009, numa conversa, uma roda de conversa lá no Rio de Janeiro, eu acompanhei a Conceição fazendo percussão numa abóbora e ela recitando um poema. Então tem um poema dela que eu gosto muito, que é o Da Calma e do Silêncio. A primeira estrofe. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Foi-se um tempo em que a voz das pretas, e a minha avó era uma delas, né, servia de acalanto para os filhos dos amos. Hoje em dia, como diz a Conceição, a gente tem de gritar para mantê-los acordados. Porque eu persigo, gente, assim, com muita humildade, no que essa palavra tem de mais sagrado, humus, né, pisar sobre o humus da terra, né? Eu faço reflexão em relação a isso. Eu persigo um território que é anterior ao que a gente entende como literatura. A literatura escrita, né, que a gente conhece muito bem, escrita, a literatura do imaginário, eu busco o esoterismo da literatura, o esoterismo da criação. É um território onde a palavra sensível é possível, onde a palavra visível é possível, e a palavra sano é possível. São palavras que existiam e devem existir antes que inventassem
cismassem de colocar diante delas o prefixo in. Então, o que era sensível ficou insensível, o que era visível ficou invisível, e o pior ainda, o que era sano ficou insano. Mas aqui eu creio que o cômodo tem de se colocar à frente do cômodo o prefixo in. Vocês têm de sair daqui incomodados. Porque o que nós estamos praticando aqui, no momento em que a palavra, o parlar, o parlamento está tão desacreditado, esse exercício da palavra, do diálogo, do parlamento, que nós estamos fazendo aqui, é uma coisa única. Eu gosto da palavra, Diane, mesa, né? Embora não seja esse o formato, mas você só põe à mesa saber e sabor, que tem o mesmo radical latino, né? Você tem de tornar as coisas palatáveis, amargas ou doces, para que você possa se alimentar, se nutrir disso, né? Por exemplo, eu estou falando do esoterismo, eu estou muito preocupado com uma palavrinha que tem me incomodado muito, é a palavra arroba. Ela é trocada para lá e para cá de uma maneira muito irresponsável até. Em Minas Gerais, a minha avó, do lado paterno, era angolana, e do lado materno, meu bisavô era judeu, e minha bisavó era portuguesa, né? E o avô era índio, da nação botocuda, que foi dizimada. E quando os mascates chegavam para vender as quinquilharias, eles arrobavam. Arrobar é você trocar sem necessidade de aferição. Se você precisa de pão, se eu preciso de pão, você tem o pão para me oferecer, eu tenho ouro, para alimentar meus filhos, não interessa, eu te dou todo o ouro que eu tenho para você me dar esse pão. O sentido do arroba é esse. Eu fiz um livro, né, eu estou trabalhando ele, vai ser lançado no México, depois em Portugal. A capa dele é o arroba. Por que o arroba? Quando você passa o seu e-mail para alguém, né, fulano de tal, @gmail.com, você está chamando, porque o movimento do arroba, ele é centrípeto. Isso é Exu. Exu traz. Você traz para o seu convívio. Então, não se passa e-mail para qualquer pessoa. Tem que ter muito cuidado para quem você está chamando para dentro da sua casa, para dentro do seu convívio. Exu traz. É centrípeto. Mas assim como ele traz, como ele envolve, ele desenvolve. Então, eu penso nessa palavra com muita ternura, com muito cuidado, porque nós vivemos num país que se pretende ser desenvolvido, mas ele não envolve. Você só pode desenvolver, fazer um movimento centrífugo, se você envolve. E isso aqui é Exu. Isso aqui é Ogum. Isso é metalurgia. Preto é sinal de neutralidade, de sabedoria, né? Carroça cheia não faz barulho. E o símbolo vermelho é o fogo. Vivemos tempos assim, que eu estou feliz da vida, aos 66 anos de idade, poder estar vivendo esse tempo, sabendo que Ogum está vivo, sabendo que Exu continua na gira, né, distribuindo arrobas por aí, e trazendo pessoas para dentro. Eu estou muito feliz com isso, porque sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Eu fiz há pouco tempo, há uns 3 meses, uma viagem para o Piauí. Então, nessas viagens que eu faço pelo Brasil adentro, né, eu peguei um ônibus e fui 9 horas de viagem de Teresina até São Raimundo Nonato, lá na Serra da Capivara. Quando eu chego lá, eu vejo
Serra das Confusões, as pinturas rupestres, né? Então, tem um menino, é um cabeção, tem um bracinho, ele está com o bracinho assim, e com o corpinho no sinal de... parece que ele está caminhando, é uma coisa assim. Aquilo ali é um emoji. A pessoa que fez aquilo ali deve estar pensando o seguinte: eu tenho de falar que meu filho está me esperando eu chegar com o alimento, ele está tão feliz que quer me abraçar, ou então ele está pedindo socorro. Então, na verdade, gente, eu penso o seguinte: é como a serpente de Dan, né? Aquela cobra que morde a própria cauda, né? A cobra na própria cauda. É circular. Quanto mais a gente avança, porque pensa ser futuro, a gente está buscando o passado. O passado onde tudo era sensível, onde tudo era visível, onde tudo era sano. Então, quando fala assim, para mim, quer dizer, eu sempre vivi da palavra escrita, né? Eu sou jornalista, sou escritor, roteirista de televisão, de cinema, mas eu sempre duvidei de mim, porque a minha base formadora foi meu avô, que ele é analfabeto, ele não sabe ler nem escrever, mas quando ele sentava para contar a história, ele conseguia trazer para aquele ambiente, para aquele momento ali, para aquele mundinho dele, todas as histórias do mundo, em valores, em sensibilidade, em tudo. Então, quando eu vejo nós que somos educadores, né, eu também sou professor, é como se fosse um nó. Nós estamos aqui buscando respostas, né? Alguém, por favor, me sinalize um caminho. Não há caminho. Eu admiro muito esses meninos hoje, que quando você pede, eu tenho um neto que ele é assim, o Cadu. Eu falo, ô Cadu, eu faço um discurso desse tamanho, ele fala, aham, e está resolvido. Se eu aumento o discurso, ele posta um emoji. É uma palavra. Ali está um discurso muito bem acabado, mas a gente não presta atenção. É a linguagem deles. Então, eu precisei ir lá na Serra da Capivara para ver a pintura rupestre, para entender que os emojis estão lá. Estão lá. Isto aqui, para mim, é tanto que o livro foi escrito em cima desse símbolo. Isso é um discurso enorme. Não é só um símbolo. É porque eu acho que o nosso exercício, né, o que a gente deveria exercitar muito o rito, virou ruído. É muito barulho, é muito blá, blá, blá. E quando a palavra ela é sagrada, ela tem de sagrar. É falar pouco e de maneira incisiva. E você só deve colher o saim, o orixá das folhas, só permite que você colha uma folha se você pedir licença. Se você passa numa estrada e quer sentar numa pedra, você só deve sentar se pedir licença para Xangô. Senão não é bom sentar, senão você não levanta. Então, esse negócio do pedir-lhes a palavra como permissão, a palavra como mobilidade, isso é fundamental. Então, esse exercício nosso aqui, esse parlamento, este é o parlamento em que eu acredito. Nesse parlamento, eu votaria, Margarita. En este Parlamento no tendrías que votar. Oi? En este Parlamento no tendrías que votar, porque la palabra sería decisoria y creativa. Yo quiero recuperar dos cosas de lo que está diciendo Delcio, que creo que son importantes y que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la identidad. Lo primero, esa insistencia en la idea de que la palabra narrativa tiene que, sobre todo, ser cosmogónica, digamos, basarse, recuperar el mito y recuperar su sacralidad, si quiere. Creo que esa insistencia en la recuperación de la narración mítica remite a
a uno de los grandes poderes de la palabra que también se ha perdido y se ha perdido en la cultura, digamos, escrita, escolar, que es la palabra como formadora de identidad y de raíces. Lo oigo a usted recitar su ascendencia y su descendencia y me da mucha envidia. Yo llego como hasta mi abuelo y tampoco tengo muy claro de dónde vienen, porque soy de un país donde el discurso del mestizaje barrió con los ancestros y con las raíces anteriores. A finales del 19 el discurso predominante era que todos éramos mestizos y ya, deja, no preguntes más, atrás no existe, antes de la conquista no existe, África no existe, los otros grupos indígenas no existen, ya nos mezclamos todos y ya, empezamos a existir en 1810, que es poquito. Creo que Brasil en ese sentido ha sido mucho más insistente en su discurso, en la recuperación de su discurso mítico. Pienso que en Colombia eso está empezando a pasar, y de hecho empezó a pasar en los 80 a través de la literatura infantil, y volvemos a lo que dice nuestra compañera ausente de mesa. Con la palabra podemos recuperar y reconstruir un poco lo que somos, no lo que la sociedad quiere que seamos, sino lo que genuinamente somos, que es múltiples, que es llenos de cambiantes, con muchos intereses, con muchas características, no una sola que nos define, no solo una identidad que nos define y nos encierra, sino una identidad que nos permite encontrar una voz, que creo que es el fundamento de la palabra oral y de la palabra escrita. ¿Cuál es mi voz? ¿Cómo suena mi voz? ¿Y qué lugar ocupa esa voz mía en este Parlamento, en el que conversamos todos? Perfeito. Eu vou, antes de continuar aqui, fazer um lembrete, que vocês podem fazer perguntas e encaminhar à mesa, ok? Para as pessoas que estão identificadas com a camiseta do seminário. Estou com essa palavra do incômodo, que acho que a gente está o tempo todo tendo que sair incomodado daqui, e com um tema que a gente fala justamente dessa construção da identidade e não daquilo que a sociedade deseja, mas daquilo que somos, né? Daquilo que nos identifica, daquilo que nos atrai, daquilo que encontramos ressonância. Num país como o Brasil, onde, apesar de ser um direito, muitas crianças, adolescentes são desprovidos dessas narrativas, dessas linguagens, muitas vezes dentro de suas casas, e a escola, por não ser o único lugar, mas sim o lugar privilegiado para que esse acesso aconteça, e aí estou falando desde os pequenos até os adolescentes e os jovens, como que vocês veem, assim, diante do trabalho que vocês realizam, essa apropriação da linguagem, que é um bem simbólico dos mais poderosos que a gente tem? Eu acredito numa escola mais reconhecedora que instrutora. Eu creio que o modelo seja esse, né? Você reconhecer o saber do outro, antes de você se posicionar como instrutor, né? Eu vejo assim, porque toda criança já traz em si um conhecimento que deve ser respeitado, né, nos seus lugares de contato, na sua formação. Porque eu vejo assim, por exemplo, a leitura, né? Meu avô lia o mundo. O que é leitura? É você ter capacidade de vigília, de observar e de escuta. O que é escrita? É a capacidade que você tem após isso, que é orgânico, que é espontâneo, de você traduzir para o outro. Eu vejo assim, né?
Eu creio que em alguns pontos a literatura escrita ela te trai. Eu escrevi um livro, né, o Pivetinho ganhou o Prêmio Barco a Vapor em 2008. É a história de um menino, eu não falo se ele é branco, preto, cor-de-rosa ou amarelo. É um menino que vive na rua e ele tenta, no mundo de adulto, manter a fantasia. Então, quando ele vai e pega o papelão para fazer a casa dele, ele tem que ser respeitado porque ele ficou o dia todo esperando aquele papelão para fazer a casa dele. Então, quando entra debaixo do papelão, queiram ou não, é a casa dele. E esse livro ele foi escrito no exercício, porque eu não convivi com meninos de rua, não precisei fazer imersão nenhuma, né? É tanto que, pelo fato de ser repórter, eu tive de abrir mão do jornalista, porque, como jornalista, eu sou ético, de escrever com muita ética, com muito cuidado. Como escritor, não. Eu sou devasso, né? Eu faço o que bem entender. O que vem à cabeça, eu estou mandando. E eu escrevi o Pivetim sem falar quem era o Pivetim, porque eu não queria que a carapuça entrasse na cabeça de ninguém. No princípio, seria um programa de televisão, mas quando eu pedi a caracterização do Pivetim, o bonequeiro, né, fez um Pivetim que era um menino preto, de lábios vermelhos, né, assim, muito ressaltados, e com o cabelinho amarelo. Eu falei, que coisa estranha, não vou fazer isso, não. Aí aboliu, esqueci o projeto e fez. Mas quando o Pivetim ganha o Prêmio Barco a Vapor, depois ganhou a PCA, foi disputou o Jabuti, foi finalista, saiu uma nota dizendo que o Prêmio Barco a Vapor é dado a um menino, história de menino negro ganha o Prêmio Barco a Vapor. Foi engraçado. É porque vive na rua, tem que ser necessariamente preto. Agora, o pior é que a história do Pivetim fica associada à minha vida. Eu lembro que uma vez eu fui para Passo Fundo, né? Então, antes de ir para o palco, eu sempre me misturo. E tinha um grupinho já com as perguntas feitas. Delcio Teobaldo, como foi sair das ruas e chegar onde você chegou? Primeiro que eu não cheguei ainda. E depois que, olha, eu fui bem criado, né? Avó, família unida, tomava café da manhã, almoçava, jantava. E eu poderia, né, para ficar bem com o público, dizer que era aquilo mesmo, né, que eu sofri, né, a cor pesa na minha... Eu cheguei e falei, olha, antes de tudo e mais nada, eu queria dizer para você o seguinte, tudo que está no romance Pivetim é mentira. Tudo é mentira. Eu inventei tudo aquilo, saiu da minha cabeça de maluco. Uma professora falou, eu não acredito que eu fiquei 3 meses lendo o seu livro, preparei a minha turma para ouvir isso. Por que o Pivetim não é real? Vocês podem torná-lo real, né? Compre um preto, então adotem um preto, soltem na rua e deixem ele passar pelo engasgo, passar frio, passar fome. Aí vocês vão criar, cada um vai ter o seu pivetinho, mas o meu pivetinho é fantasia. É fantasia. Então, o lidar com o imaginário e lidar com o real, por isso que eu falo, eu tenho sempre um pé atrás, quando alguém fala, imaginação. Eu fui criado, gente, a partir de uma literatura de assombros. Eu aprendi a ler com cordel. Quem vive, né, quem conhece Pernambuco e sabe da literatura medieval, aquela coisa ali, é o seguinte, é um cabra que casou com um jumento e teve um filho que é um jegue. Então, as coisas, é tudo muito... O pavão misterioso é uma coisa muito... Eu convivi com isso. Hoje estava falando com uma amiga minha, eu morro de medo de capeta. Pero, Delcio, en la literatura de Cordel, por ejemplo, no hay nunca, a nadie se le ocurriría que hay una confusión entre la ficción y la realidad. Todos sabemos que es ficción y que es realidad y nadie nos tiene que explicar. Eso se vuelve un tema después en el salón de clase o en la prensa escrita, donde quieren asimilar otra vez, porque no hay lugar para la narración literaria. La narración literaria solo está sancionada socialmente si nos enseña, si tiene una moraleja.
No, uno no puede contar una historia en la que dice, no, salió a la calle, se encontró con un león y el león se lo comió. Fin. Moraleja, no debe salir a la calle. ¿Sí? En la literatura popular, oral, no hay nunca confusión entre la ficción y la realidad. Eso es un discurso de la escuela, siempre. Y después del mundo editorial, por supuesto, ¿verdad? Perfeito. Eu estava falando aqui do mito do capeta, né? É porque eu fui criado, Margarita, a minha avó portuguesa, e ela nos ninava lendo o Apocalipse. Então, vocês estão rindo? Era uma besta em cada canto, né? E a partir daí eu rezava, eu rezava o rosário, rezava o terço, Salve Rainha. E para complementar o medo, ela dizia o seguinte: o capeta, ele tem pênis de ferro. E, além do chifre, ele tem um pênis. Aí eu pensava, engraçado, se essa coisa me pega, né? Porque eu era o arteiro da família, eu aprontava todas, né? Então, o que eu fazia? Eu rezava, mas não acreditava muito na reza, né? Rezava para São Jerônimo, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição, até Santo Onofre. Sabe o que é Santo Onofre? Santo Onofre é Omulu. É um santo que ele era tão bondoso que ele deu todas as vestes e, de repente, a barba cresceu e tapou as vergonhas dele. Isso é o Baluayê. E eu rezava para esses santos todos para afastar o capeta. Mas é engraçado que eu só consegui entender isso depois que eu absorvi o capeta. Depois que eu entendi que é o seguinte, que quando eu acordava assustado à noite, eu tinha de chamar os fantasmas para me manter acordado, em vigília. Porque essa vigília é necessária em qualquer momento da vida da gente, né? Você tem de estar atento, você tem de estar no estado assim de permissão, né? Não é permissividade, de permissão. Então, né? Porque se você vai à permissividade, você passa a ser uma porta, né? A permissão, você entra, mas passa, né? Você entra, mas passa. Então, você começa a fazer usar a retórica de Exu, né? Você faz os assentamentos para Exu na encruzilhada ou na porteira, porque você passa para lugar nenhum. Na encruzilhada você passa, você não vai te esclarecer as suas dúvidas, você fica mais em dúvida ainda, né? Então, a boca que tudo come, que é a boca do Exu, né? A boca que tudo prova e não tem medo, isso é antropofagia, isso é de uma beleza, isso é Brasil, né? É a nossa prática aqui, né? De a gente sair daqui completos, né? Abastecidos, né? De repente vomitar isso lá fora, sem medo. Pensaba oyéndolos hablar y recordando también mi propia educación religiosa en la infancia, que yo sí olvidé y reprimí rápidamente y me convertí en una agnóstica militante a los 6 años. Cómo la ficción es uno de los grandes papeles de la ficción en la infancia, que es crear un espacio protegido donde uno puede enfrentar el horror. Sí, este diablo de su abuela es el horror. Y está ahí y lo puedo mirar porque las palabras de ella y los cuentos generan un espacio donde yo puedo estar a salvo, puedo tener miedo, pero sé que estoy a salvo y puedo ver eso. Puedo ver este diablo con pene de hierro y piel de hierro y esta boca que lo devora todo. Y la literatura es ese espacio donde yo puedo enfrentar el horror, enfrentar al otro, enfrentar lo que no entiendo y ver a ver qué pasa sin correr peligro yo. Es una de las cosas maravillosas de la literatura, creo. Perfeito. E fundamentais para o desenvolvimento infantil e constituição, né? Ontem, a Bianca Santana, na mesa, ela relembrou a infância dela com os livros e ela disse que a leitura era fascinante, mas era distante, né?
Então, essa distância, além de física, porque a gente sabe que os livros nem sempre chegam, né, as narrativas nem sempre chegam a todas as crianças, mas é também uma distância simbólica, né? Ou seja, muitas vezes aquilo que o autor traz não reverbera em mim, né? Eu não me sinto parte daquilo. Queria que você contasse um pouco, Margarita, como é que é a sua experiência com a edição comunitária, né? Com o autor local. Conta um pouquinho para a gente essa experiência. Bueno, yo, más que hablar específicamente de la edición comunitaria, quisiera hablar de otra cosa que tiene que ver con esto que estamos conversando, que es el lugar de la escritura. Sí. No hemos llegado a la palabra escrita. Ainda não. Y la palabra escrita es, por supuesto, el territorio aquí. Perdón, pero es que si no, me pierdo la mitad de lo que están hablando acá. Discúlpenme. La palabra escrita, si el libro en la escuela es la herramienta a través de la cual una institución establece para alguien una identidad desde afuera, muchas veces, versus el cuento y la narración y el mito propios del ámbito familiar, en donde yo puedo recuperar mis raíces y establecer lazos familiares y lazos con la comunidad. La escritura es territorio vedado, la escritura es el territorio del no desde que empieza la formación del niño, ¿verdad? Les enseñamos a leer, pero después cuando empiezan a escribir empezamos a decir mal, eso no se escribe así, tienes faltas de ortografía, esa idea no se entiende, eso no es así, eso es mentira, eso no se termina, así no se escribe un cuento, así no se escribe un poema. Es el territorio de la normatividad exacerbada a lo largo de toda la formación institucional, porque hacemos eso en la escuela y seguimos en la universidad, en donde ya estas camisas de fuerza del discurso académico impiden que una persona descubra lo único que uno puede descubrir a través de la escritura, que es su voz. Los trabajos de edición comunitaria, de los cuales hablaremos otro día, lo que buscan es justamente rescatar la posibilidad de la escritura, de darle a quien escribe una voz delante de su comunidad, sin una mediación que corrija, sin un editor que prescriba, sin una maestra con un lápiz rojo, sino recuperar la posibilidad del cuento y de la narración directa, permitiéndole a los escritores que en la medida en que buscan su voz y encuentran su voz, buscan y encuentran a los lectores o a quienes, o a los espectadores o a los oyentes de sus historias y de sus narraciones, sin ninguna mediación. Y la idea de todo el trabajo de edición comunitaria que estamos haciendo en Bogotá es justamente establecer a través de la palabra la posibilidad de fortalecer los lazos de la comunidad sin que la palabra escrita pase por instancias de prescripción ajenas, en donde alguien dice qué es bueno y qué es malo y qué toca y qué debe uno leer o no, y fortalezca directamente una comunidad que lee y escribe. En el entendido de, y también surgió en la mesa de ayer, y lo dijo Conceição ahorita, es sobre cómo en la medida en que yo hable genuinamente de lo que es mío y de lo que yo conozco, habrá alguien al otro lado del mundo que entienda eso. La mediación, ahí no se necesita realmente una mediación. Entonces, digamos que ese es el principio de la edición comunitaria. Desmontar, también se habló ayer de eso, desacralizar la palabra escrita o la narración oral. Y convertirla de nuevo en ese instrumento formador de comunidades que era en el comienzo.
y que no ha debido dejar de ser nunca, claro. Promover esse lugar de pertencimento à leitura e à escrita, né? Exacto, porque eso nos genera, y vamos a la identidad, un sentido de pertenencia, que es, digamos, otra palabra que a mí me gusta un poquito más que identidad, que es como mi lugar de enunciación. Cuando yo permito que alguien escriba y lea y busque sus lectores, encuentra su lugar de enunciación. Y desde un lugar de enunciación, la identidad casi que ya se va desarrollando mucho más naturalmente, ¿verdad? Sin que sea una cosa artificial, explicitada desde afuera. Perfeito. É porque dia 18, quando eu conheci a Margarita, a gente estava falando sobre a formação de leitores, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu lembro quando o governo federal lançou o projeto Cesta Básica, eu tinha ganho o prêmio Barco a Vapor, então eu peguei 30% do valor do prêmio e comprei livros, né? Comprei livros, enchia um carrinho de mão, botava aqueles livros ali e despejava numa praça pública lá de Maricá, lá no condomínio. Depois fui ampliando pela praça do bairro. E deixava as pessoas experimentarem tocar o livro. A partir daí, eu criei a cesta BA Básica. Quando as mães recebiam a cesta básica, eu botava a cesta BA Básica com recorte de família, recorte de ecologia, né? Recorte de cidadania, para os meninos aprenderem a ter essa leitura. Mas como ali muitas pessoas não liam, né? Não eram letradas, eu mandei imprimir o livro de nada. Era um livro que ele ia na cesta BA Básica, as páginas eram em branco. E os pais da maioria das crianças ficavam olhando aquilo, né? Quando eles faziam assim, talvez não entendessem, mas quando faziam assim, eu via a possibilidade de escrever alguma coisa, de gravar ali. E depois eu fiquei com esse projeto 2 anos, era da Secretaria, ganhei um edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Ficamos 3 anos com esse projeto, mas é engraçado que, no final, a única coisa, o feedback que eu tive foi de recolher esse livro do nada. Ora, ali, em cada página, você tinha marcas de, talvez, lágrima, não sei, né? Então, eu chamo de objetos geográficos, né? Então, você tinha ali, impressões humanas ali, marca de dedo, tinha orelhinhas nos livros. A partir desse livro do nada que eu comecei a entender os pais daqueles alunos. São meninos que têm dificuldade. Na época, eles tinham 5, 6 anos de idade, hoje já tem 18, 20, 21 anos de idade, né? Mas eu creio que esse trabalho me deu assim, um diagnóstico, né, para entender, e fazer até um contraponto àquela mesa de ontem. Eu creio que, de alguma maneira, essa formação de leitores, Margarita, abaixou a estatística, né, de vítimas naquele local. Gente preta, gente índia, caiçara, porque à medida que Maricá está crescendo, porque é o município mais rico do estado do Rio de Janeiro hoje, né, são bilhões de royalties que a cidade recebe, só que não sabe fazer uso social, né? Eles asfaltam sem revolver o que está por baixo, né? Eles querem fazer a cidade bonita, mas não tem uma preocupação da estrutura, né? A cidade não tem água, Maricá não tem água. O lençol freático daquela cidade só tem vida para mais 10 anos. Eu tenho viajado, vou para o Ceará, não preciso ir para o Oriente Médio, para aprender desalinização de água do mar, para transformar em água potável, para trazer essa tecnologia para a cidade, porque tem como fazer isso, mas ninguém está preocupado. Tem que asfaltar a cidade, né, criar o que é visível, não querem fazer mexer no que é invisível, né? Ninguém quer tocar naquilo ali. Então, esse cuidado da formação de leitores, eu falo formação de leitores, formação de pensadores, né, de pensamento crítico, eu acho que deve ser uma constante na vida da gente. Uma vez eu estava conversando com Lirinha do Cordel do Fogo Encantado,
ele falou comigo: ô Delcio, eu estou procurando na minha música, né, com esses meninos aqui, que a formação do cordel é a coisa mais bonita, né? Tem um índio pancararu, tem os meninos que vêm do terreiro ali, do Xambás, de Recife. Ele falando: a minha busca é para achar o som primitivo do Recife antes do colonizador. Essa mesma fala eu ouvi da Björk, aquela cantora islandesa, né? Eu quero o som que sai da pedra antes que o pé humano tivesse feito presença aqui. Então, essa busca, né, da nossa identidade, né, a partir do orgânico, eu falo orgânico, né, pisar no chão, seja os chãos, né, seja o chão líquido da Amazônia, seja o chão de Massapê do Nordeste brasileiro, né, ou seja o asfalto, né, da região Sudeste. São vários Brasis, né? Eu creio que se a gente ficar muito aqui, no Sudeste, né, é muito cômodo, é muito cômodo. Então, quando eu viajo, né, seja pelo meu país ou fora dele, né, eu conheço muito bem o sistema educacional da Inglaterra, eu vou lá de vez em quando para lecionar, né, dou aula lá naquelas escolinhas de Lambeth, né, de Brixton. Cheguei até o King's, né, da última vez que eu estive lá em 2015. E Índia também, onde eu vivi. A preocupação é essa, porque a gente faz, não é por coragem, não. Aí eu vou contrariar Guimarães Rosa, nem é coragem, não. Eu faço isso por medo. Eu tenho de saber, eu tenho de formar cidadãos que vão conviver com meu neto. Eu faço por medo, talvez egoísmo mesmo, né? Eu vou te educar para que você não maltrate meu bisneto. Então, é medo. É uma ação de medo, não é coragem. É medo. Coragem é botar o coração e a ação no ato, mas do medo. Do medo. Eu assumo. Eu sou medroso. É por isso que eu sou ousado. Obrigado. Yo quisiera añadir como sobre esta idea de que los libros también deben, o parte de nuestra formación a través de los libros debe incluir dejar el rastro del lector en el libro, en el objeto material, que es una idea que horroriza a la sociedad. Porque, bueno, en nuestro continente, en mi país y en nuestro continente, los libros son escasos, son pocos, hay que cuidarlos. Y eso nos ha llevado a hacer un discurso muy fuerte sobre cómo el libro es algo que no se debe, o se debe tocar con mucho cuidado, y eso impide que la persona se posesione de ese libro como un objeto material. En Bogotá hicimos hace 10 años más, como 15 quizás, un programa de lectura para la ciudad que se llamó, y sigue existiendo, Libro al Viento. La idea con este programa era hacer una serie de libros muy, muy baratos, muy bellamente hechos, pero muy baratos, que circularan gratuitamente por todas partes, de manera que la gente los pudiera coger, leerlos, dejarlos en la banca del parque, devolverlos, cambiarlos y empezaran a apropiarse de esta idea empezaron a apropiarse de los libros. Ese programa funcionó maravillosamente bien a pesar de dos fuerzas muy poderosas que pelearon contra él. Uno, quienes decían que era increíble que la ciudad estuviera botando plata en libros que regalaban y que la gente no apreciaba los libros si se los regalaban, cosa que era, por supuesto, notablemente falso, porque todo el mundo quería y sigue queriendo tener los libros de Libro al Viento. Y decían, y además, si los dejan ahí, la gente se los roba. Como Sara.
Y uno dice, bueno, sí, la gente se los roba, pero fíjese que si usted me está diciendo que hay una ciudad que toda entera quiere robarse los libros, estamos hablando de una sociedad que quiere leer locamente y que no lo hace porque no tiene acceso a los libros. Y la siguiente instancia de crítica fueron los maestros, que fue letal y lo hablamos ya con algunos, porque muchos de estos libros se llevaron a la escuela, a las escuelas públicas y se repartieron. Y los maestros en las escuelas públicas los dejaban celosamente guardados en las cajas para que los libros no se dañaran, para que los niños no fueran a ensuciar los libros. Porque claro, además de eso se los descontaban a los maestros del salario. Entonces son como instancias en las cuales queremos insistir en que el libro es un objeto sagrado al cual usted no puede acceder, porque usted no está listo, usted tiene las manos untadas de lado, usted está pensando en otra cosa, tiene que concentrarse en el libro 200%, usted tiene que estar bien sentado. Yo quisiera que alguien aquí levante la mano si lee bien sentado. Todos leemos. ¿Ah? No, tiene que estar bien. Y son todas recomendaciones que son normas, que son leyes, que lo que hacen es alejar a la persona de los libros, alejar a la persona de las historias, alejar a las personas de la posibilidad de dejar de escribir. Este poema, este verso, quiero subrayarlo, quiero repetirlo, quiero mandárselo a alguien, quiero recortarlo. Eso es apropiarse de la literatura, de una manera que la oralidad permite naturalmente y que el libro escrito no permite, pero que nosotros debemos impulsar, ¿sí? Eso es escribir al margen, decir, no estoy de acuerdo, clink, 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 y mirarlo 5 años después y pensar, ahora sí estoy de acuerdo. Eso es apropiarse, eso es construcción de identidad a través de la cultura escrita. Lo demás es un uniforme que nos dice cómo debemos ser y cómo nos debemos portar. Entonces, bueno. Muito bom. A gente está chegando ao final. Eu recebi aqui algumas perguntas, vou fazer uma para o Délcio. Em sua fala, você faz lindas referências e reverências aos orixás. Tudo faz sentido num discurso orgânico e autêntico. O que você pensa sobre certa prevalência da mitologia grega nas escolas brasileiras, em detrimento de uma ausência da mitologia iorubá, por exemplo? Não existe ausência, existe a não percepção. Tem um poeta senegalês, Léopold Senghor, né, que ele tem um poema a Nova York, que ele diz que quando chega no Harlem, ele se encanta com o Harlem, mas esse encantamento, pouco a pouco, ele vai observando os dançarinos de Dan, a cobra encantada, ele vê nas ruas de Nova York, né, os milharais crescendo como na terra dele. É só ter percepção, não tem nada ausente não, gente. Se eu prover aqui no arroba que Exu está aqui dentro e algum, não tem, é só perceber, é só ter conhecimento, aprender. Isso aqui não é um símbolo, isso aqui é um discurso, é só ter essa percepção. Então, quer dizer, tem sangue de preto em tudo quanto é canto. Eu falei sobre isso numa entrevista para o blog da Companhia das Letras, das Letrinhas, né, que deve ser publicado. Falei sobre isso de uma maneira assim, bem clara, né? Eu trabalhei durante um certo tempo lá no Cais do Valongo, né, onde o maior entreposto da escravaria no Brasil, na América, né? Então, ali chegavam os coxos, os rejeitos, né, que a igreja comprava os lotes. Para que comprava preto coxo, preto com braço quebrado e preto velho? Para pedir esmola.
A igreja arrematava. Os algebristas, sabe o que é algebrista? O algebrista era alguém que chegava, avaliava uma peça, não preta, esse aqui tem jeito. Ele estava com o braço torto, ele, não sei como, né, a seco, endireitava o braço para vender aquela peça. Né? Então, isto aí, não adianta falar que saiu do Rio de Janeiro. Você vai na igreja de São Benedito dos Homens Pretos, as pessoas que vendem velas, os coxos, são pretos. São pretos. Então, grego, romano, indiano, é tudo a mesma coisa. Se você pensar que o tridente de Exu é o mesmo que Shiva ostenta e que Netuno também, é a mesma coisa. Se você pensar que é tudo em três, nas matrizes africanas se diz que não me importa a pedra nem a pedreira, é a pedrinha que me alumeia. Isso é marxismo. É marxismo. Tese, antítese e síntese. Então, onde está a prevalência, né, do grego? Não tem. Não tem. Já estava tudo prontinho, Margarita. A base estava toda sentada. Se vocês pensaram que há pouco tempo eu estava lendo na internet, a teoria de Darwin, né, já tinha um preto que pensou isso milhares de anos antes dele, a teoria da evolução. O Ocidente vai se apropriar disso, então não há um reconhecimento. Né? Não há um reconhecimento. Mas, pouco a pouco, as coisas vêm. Porque é o que eu falei aqui no início. Não dá mais, você que está me olhando fixamente, tão preta quanto eu, não dá mais para conter Ogum dentro de um martirizado. Não dá mais. Não dá. Vocês estão com isso aqui na mão, celular, o Black Mirror. Isto aqui, gente, é a tábua do conhecimento dos ancestrais, dos orixás. Dos orixás. Então, quando eu faço um discurso seguinte, olha, usem isso bem feito. Usem de maneira cidadã, para não ferir, para não ser risível, porque senão vocês estão desrespeitando cada menino que morre a cada segundo nas minas de cobalto da República Democrática do Congo. A gente está aqui na ponta. É cômodo usar isso aqui. É muito cômodo usar isso aqui para falar asneira, plantar fake news. Entendeu? É muito cômodo. É covarde. É covarde. Isso é muito covarde. Muito bem. Délcio, existe um livro que te marcou como uma porta ou porteira na construção de sua identidade? Porta ou porteira? Não, porteira porque eu costumo dizer, Diana, é o seguinte, os pretos trouxeram a lança, né? Tinham a lança como fundamento. E o índio tinha o deslimite, né? O horizonte. Para você colonizar, você tem de quebrar a lança, né, e botar uma cerca diante do olhar do índio. Ontem eu estava conversando com um amigo meu sobre Jurupari. Alguém conhece Jurupari? Jurupari, quando os colonizadores chegaram, né, entre os tupis, encontraram um personagem. Esse personagem, Margarita, ele nasceu de uma virgem, foi engravidado por uma fruta. Ela foi engravidada por uma fruta. A virgem pegou essa fruta, comeu, ficou grávida e nasceu Jurupari. Jurupari, ele era exusíaco, ele era inquieto. Só se chegava a Tupã se passasse por Jurupari. Isso é Jesus Cristo. Os colonizadores chegaram e falaram, ele já tem um Cristo aqui mais poderoso do que o que a gente está trazendo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, Jurupari, o de vocês é o demônio, o que vale é este aqui.
né? O que vale é isso aqui. É tanto que a liturgia passa a ser o latim. Nós falamos sobre isso, né? Passa a ser o latim. Poderia ser qualquer uma das línguas, né, ameríndias, poderia ser o tupi antigo, que é belíssimo. É belíssimo. E, de repente, o colonizado faz essa covardia. E Jurupari continua aí tentando virar à tona, e vem. E vem. Porque eu penso assim, as pessoas não adianta tentar cobrir, não adianta ignorar, fazer de conta que não está vendo. É igual o capeta. O capeta é subterrâneo. Ele vem assim, quer dizer, furando tudo, né? E vem, não tem jeito de conter, não. Creo que no solamente hay que no tapar, sino estar constantemente alerta, viendo, hay que ver. Lo que usted decía sobre cómo debemos en el aula, antes de empezar a hablar, oír, ¿qué hay? Pueden ser los griegos, puede ser la mitología yoruba, puede ser cualquier cosa. Y sería cualquier cosa si genuinamente entendiéramos que nuestro papel de mediadores es un papel más de mirar que de decir, más de facilitar la comunicación de allá para acá que insistir en la comunicación de aquí hacia allá, creo. E aí, só pra, tem até um detalhe, porque as pessoas falam a cultura iorubá. Gente, quando pegaram as nossas matrizes lá na África, juntaram tudo, como se fosse um saco só, é tudo preto, né? Minha avó falava assim, ó, galinha carijó, preto e cachorro cotó, é tudo uma coisa só. Não é. Não é. Eu não estou falando aqui de orixá, não, estou falando de inquice, né? Eu sou banto. Uma vez eu estava com o Muniz Sodré numa mesa, ele é baiano, né? Eu falei, pô, você está falando como o iorubá, eu estou falando como bantu. Nós somos, né, historicamente, adversários. Eu tenho de atacar você, o Muniz. Eu tenho de ser contra você. Não adianta você ser preto ou surpreso, mas eu sou banto, você, cara. Eu cheguei primeiro. Você chegou depois. Candomblé é uma coisa, o banto é outra. Né? Quem se misturou? Os tropeiros que acompanhavam os bandeirantes paulistas, né, no primeiro contato com os índios, colhendo as ervas para fazer os remédios para os bandeirantes seguir, os tropeiros eram bantus, não era iorubá. Iorubá, ele olha o banto assim, né? É o pigmeu. Os bantos são os pigmeus diante do, né? Eles olham assim. Mas o banto é que amamentou, é o banto que colheu café, é o banto que foi o tropeiro, é o banto que se misturou, amalgamou-se, né, com os índios para criar a Umbanda. Então não é orixá, não é inquice. É inquice. Eu acho que, de certa forma, essa questão ela traz aqui um tema que é o quanto não se discute e não se fala sobre as histórias africanas nas escolas, né? Então, acho que o quanto que se desconhece isso como parte da cultura mundial. E aí vem uma pergunta aqui para a Margarita: como as culturas do mundo são faladas para os meninos e meninas na Colômbia? E como que a literatura da América Latina chega no Brasil? Claro. Ay. Creo que las historias de otros, más que las historias del mundo, las historias de otros en la literatura infantil colombiana y latinoamericana, y creo que del mundo, pero es muy grande el mundo. Pero yo veo ahí un tinte etnográfico gravísimo. Es el mismo tinte que reconozco en la forma en que cuando yo era chiquita me enseñaban el mundo que había habido antes de la llegada de los españoles. Era una descripción como más bien tocada de ignorancia profunda, muy paternalista, que hacía mucho énfasis en las cosas que no tenían
y en las cosas que ahora tenemos. Por ejemplo, una frase que siguen repitiendo en las escuelas de cómo nos trajeron la lengua y la religión, como si no hubiéramos tenido de eso antes, mudos estábamos y nos trajeron. Y creo que la forma como se enseña a los niños ahora la diversidad religiosa, la diversidad racial, étnica, nacional, sigue estando tinturada de ese paternalismo, en el cual nosotros es por supuesto un yo que habla blanco desde Europa, desde España, somos el centro del universo y eso me permite hablar, por ejemplo, de literatura universal, que es la cosa más extraña, y todo lo demás son variaciones curiosas, extrañas. Sin embargo, y esto es algo que yo uso constantemente en clase porque me lo permite la literatura, nadie en la escuela le enseña a uno lo extraño que es, por ejemplo, la Odisea, ya para hablar de alguien que hablaba de la mitología griega. La Odisea es el libro más extraño que uno se pueda imaginar, todo es extraño, pero nadie en la escuela le dice, sino que se lo van mostrando a uno como si eso fuera así. Todos vamos remando, todos vamos encontrando cíclopes y matando bueyes, que es algo que yo no sabía muy bien qué era, ya sé, matando bueyes, tomando vino y el mar del color del vino, como nos recordó Shasha para siempre en ese título divino. Todo es extraño, absolutamente todo, y en la escuela se le enseñan a uno como si eso fuera lo más… Es decir, esas escenas que hay en la Ilíada, a cada página, como de Kill Bill, en que la gente se resbala en la sangre, ¿sabe? Todos hemos visto Kill Bill. Eso es una bestialidad y nadie se lo señala a uno como algo extraño, como algo que es genuinamente ajeno a lo nuestro o al mundo de hoy. Y en cambio le enseñan a uno Bachué como si eso hubiera sido en un universo paralelo. Eso pasó en Marte, que había una historia, una cosmogonía indígena y una mujer, una laguna, una serpiente, todo eso allá rarísimo, pero eso en Marte. Lo normal es esto. Entonces pienso que la escuela sigue tinturada de eso, de entender que lo universal es lo blanco y todo lo demás son como variaciones étnicas curiosas. Hablamos antier de la denominación de realismo mágico, para no ir más lejos, ¿no? Como Europa coge la literatura latinoamericana y dice, ¿eso qué? Magia. Magia, porque con la magia eso me permite instalarlo en un mundo primitivo, no en el mundo racional del progreso mío, por supuesto. Esa es la vida en América Latina, mágica, primitiva, anterior al progreso. Entonces, creo que el discurso literario en la escuela sigue tinturado de eso. Creo que seguimos además instalados en una idea de canon, que es un canon que empieza por Homero y pasa por el Dante, que eso sí que es raro, porque ese infierno, ni hablemos, y sigue por el Quijote, que baja, ¿sí? Y nos explica que esa es la tradición literaria a la que pertenecemos, pero no nos explica que la única gloria maravillosa del mestizaje y de la colonización es que tenemos derecho de apropiarnos de esa tradición literaria, pero también de esta que es la nuestra, pero también de esta que es la nuestra, que es la negra y que es la indígena, y que todas esas son nuestras tradiciones literarias y que tenemos la posibilidad de escoger. Si no nos gusta aquella, el Dante, no pasa nada, nos podemos ir para otro lado. Eso no lo explican en la escuela y no es una posibilidad que se abre en la formación literaria, yo creo. Y me brinqué lo de América Latina y Brasil.
el paso así. Esse parlamento é um parlamento latino-americano, né, Margarita? Um parlamento latino-americano. A Diana me lembrou, vocês esqueceram do barbante? Posso falar do barbante? Por favor. Eu costumo dizer que eu não gosto da palavra, você é afrodescendente? Não. Eu não sou afrodescendente, eu sou afroascendente. Porque senão seria, não é verdade? Nós temos que falar da afroascendência, porque seria negar, né, os meus antepassados. Não posso descer, tenho de ascender. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá no South Bank, em Londres, para uma plateia diversa, moçambicanos, ingleses, alemães. E eu disse que eu ia conversar com todos eles, né? Mas não queria tradutor, não. Eu falo muito bem a minha língua, as outras eu entendo, mas não falo. Mas eu queria conversar não com você, mas, como eu falei aqui no início, com quem é anterior a você. Entendeu? Eu quero conversar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó. Isso aqui é uma escrita poderosíssima, isso aqui. Isso desperta silenciosamente o melhor de nós. Porque se eu faço assim, é universal. Eu converso com qualquer um de vocês aqui, isso é rede. Isso é rede. Isso aqui é governança. A governança é mais do que governo, porque é horizontal. Essa estrutura de governo vertical acabou. Não existe isso mais. É por isso que estão se dando tapa lá em Brasília, estão se dando tapa no mundo, e que se danem. A nossa conversa é horizontalizada. Se eu fizer isso, eu estou falando com qualquer um de vocês, porque duvido que aqui não tenha alguém que saiba me soltar. Quer experimentar? Quer? Está vendo? É conversa... Margarita, uau! Olha só. Isso é parlamento, gente. Isso é parlamento. Tira da mão dela. É infinito. Consegue. Não é o contrário. Já alguém falou, não. É aqui, ó. Não. Não, aqui. Chama sua avó, menina. Olha. Presente para você. Maravilhoso. Posso falar que eu trouxe escambo e está lá, eu vou autografar alguns, Pode, né? por favor. São só 3 exemplares, gente, por quê? Eu estava num estúdio, né, que eu estou gravando um segundo disco, né, um LP, o Moura, da cultura mourisca, né, de onde vieram meus ancestrais brancos, e índio, né? É Moura, e o I é um Y, é água, né, em Tupi-Guarani antigo, Moura índio, que é resultado das minhas andanças por Portugal, Espanha, Recôncavo Baiano, essa coisa toda. E eu estava no estúdio, saí do estúdio, peguei o voo para cá. Eu trouxe apenas, né, 14 exemplares e com o CD também, o Mundeiro, que foi o primeiro que eu gravei. O Moura índio está em produção. Então, no intervalo, eu vou estar lá. Quem chegar correndo... Porque esse aqui é da Dolores. Tá, Dolores? Olha. Esse aqui é seu, tá? Esse aqui é seu. Mas, no intervalo, eu vou estar lá. A gente já está se aproximando do intervalo. Eu tentei aqui fazer um apanhado de coisas
tão maravilhosas que a gente ouviu nessa tarde e acho que ecoam, né, dentro da gente e nos fazem pensar e refletir sobre essa construção da identidade da literatura como esse instrumento social, né, para que isso de fato aconteça. E aí, identidade entendida como esse processo de reconhecimento de si mesmo e também o desejo de ser reconhecido pelo outro, de pertencer a um lugar, né, para garantir esse sentimento de coesão e de existência. Então, agradeço muito, Margarita e Délcio, pelas palavras. Obrigado. Muito bom. Obrigada. E obrigada a vocês também que participaram com perguntas.